Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Uma semana de muita movimentação em Brasília. Os prefeitos têm uma semana decisiva na mobilização para manter a redução da alíquota da Previdência Social sobre a folha salarial. O assunto mexe com uma conta de 11 bilhões de reais, sendo mais de 700 milhões de reais referentes a 179 prefeituras do Ceará que querem manter a contribuição previdenciária com um percentual reduzido. Sobre essa briga em Brasília, o Sátrio Salles chega agora com mais informações. Os prefeitos de centenas de municípios desembarcaram em Brasília para participar no dia 6 de março, próxima quarta-feira, da primeira grande manifestação municipalista de 2024. Os gestores se mobilizam para pressionar os deputados federais e senadores a devolverem a medida provisória que derruba a desoneração salarial das cidades com até 156 mil habitantes. Comandados pela CNM, Confederação Nacional de Municípios, os prefeitos não gostaram da decisão do presidente Lula de retomar a redução da contribuição previdenciária para as empresas de 17 setores da economia e excluir deste benefício os municípios. Os gestores municipais já têm um padrinho nessa mobilização, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que anunciou que a desoneração da folha salarial para os municípios vai continuar valendo, o que significa, pelos cálculos da CNM, uma economia anual de 11 bilhões de reais. Ou seja, esse é o volume de contribuições que os municípios deixarão de recolher em 2024 para os cofres do INSS. Das 184 cidades do Ceará, apenas 5, Fortaleza, Caucaia, Sobral, Juazeiro do Norte, Maracanaú, não são beneficiadas com a desoneração fiscal. Os prefeitos querem mostrar força, contam com o apoio dos deputados e senadores que irão invadir Brasília para garantir mais uma queda de braço contra o governo federal. E em meio a esse debate, já a Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas propôs que a desoneração seja feita de forma escalonada e de acordo com a receita líquida de cada município. Ou seja, quanto menor a receita, maior a desoneração. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Vamos continuar falando sobre esse assunto porque é uma das principais pautas desta semana em Brasília. A semana começa também com destaque na área da Previdência Social, porque o presidente Lula assina hoje um projeto de lei a ser encaminhado ao Congresso Nacional, propondo a instituição da contribuição previdenciária obrigatória para os trabalhadores de aplicativos. Sátrio Salles, volte aqui comigo agora com essas informações. O governo federal envia nesta semana ao Congresso Nacional, em regime de urgência, um projeto de lei complementar que regulamenta a prestação de serviços por motoristas de aplicativos de plataformas. O presidente Lula assina hoje a proposta que estabelece que os trabalhadores serão mantidos como autônomos perante as empresas de aplicativo. A nova legislação institui ainda um piso salarial sobre o qual o trabalhador e plataforma irão recolher a contribuição previdenciária obrigatória. E, de acordo com o projeto de lei, os trabalhadores terão um piso por hora rodada de R$ 32,09, sendo que, deste valor, R$ 8,02 se referem ao serviço prestado e 24,7 centavos aos custos do trabalhador. Para dar mais segurança nessa relação, o projeto determina ainda, como base de remuneração da categoria, o salário mínimo, que hoje é de R$ 1.412, e será calculada por hora efetivamente rodada, ou seja, entre aceitar a corrida e a chegada ao destino do passageiro. O projeto disciplina também que os trabalhadores irão recolher 7,5% ao INSS, enquanto as empresas 20%. Um detalhe importante: os percentuais vão incidir sobre 25%
do valor repassado aos motoristas pelas empresas, o que representaria um rendimento efetivo do trabalhador. Se tomado por base o valor da hora trabalhada de R$ 30, a alíquota previdenciária incidirá sobre R$ 8,02. O projeto de lei determina ainda que caberá às plataformas descontar a contribuição do trabalhador e fazer o recolhimento para a Previdência. Motociclistas e entregadores ficaram de fora por falta de acordo com as empresas. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. 2 assuntos na mesma área previdenciária, jornalista Beto Almeida, com a pauta intensa nesta semana em Brasília. Vamos começando neste bate-papo a falar sobre essa última participação do Sátiro Salles em relação à contribuição previdenciária dos trabalhadores em aplicativos. Na realidade, jornalista Beto Almeida, o governo federal está de olho nessa fatia de trabalhadores que hoje não tem a cobertura do guarda-chuva da Previdência Social e será estimulada essa categoria a entrar para o INSS. Hoje temos pelo menos 1.500.000 pessoas que trabalham como motoristas de aplicativos, como entregadores, trabalhadores de plataformas de aplicativos. Como bem disse o Sátiro Salles, não houve entendimento entre plataformas e os ciclistas, entregadores de produtos, de encomendas, e nesse caso do projeto de lei que está sendo encaminhado ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo, serão contemplados os trabalhadores de aplicativos motoristas. Ou seja, Beto, o governo, volto a dizer, está de olho nesse segmento e esse projeto de lei pode alcançar pelo menos 750.000 pessoas. Ou seja, essas pessoas passarão a recolher para a Previdência Social dentro desse piso salarial que o governo está estabelecendo nesse projeto de lei. Ou seja, sobre o salário mínimo, contribuição que vai garantir a cobertura de todos os beneficiários, de todos os benefícios previdenciários para quem passa a ficar na condição de segurada do INSS. É uma boa iniciativa e vamos ver como irão se comportar os deputados federais e senadores para votar com mais agilidade esse projeto de lei. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. E aí, Luziano, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, foram 10 meses de intensas negociações para discutir, para avaliar até onde iria, de fato, o poder de articulação do governo e principalmente, Luziano, de convencimento dos aplicativos, dos donos dos aplicativos, para incorporar direitos sociais e trabalhistas para esses motoristas. Eu estou falando aqui pelo seguinte, porque essa proposta, inicialmente, ela já está fatiada, né? Porque ela vai incorporar, como disse o Sátiro Salles, apenas aqueles trabalhadores dos aplicativos de 4 rodas. Eu estou falando aqui da Uber, do 99, o pessoal que trabalha pro iFood, pro Rappi, que normalmente eles trabalham sobre 2 rodas, ou seja, ou motocicleta ou as bicicletas. Esses, por enquanto, ficam de fora. Qual foi o outro problema, Luziano, que também demorou muito a ter esse entendimento? Foi o seguinte, é que na realidade o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ficou de certo modo surpreso quando passou a entender, porque na primeira proposta do Ministério do Trabalho, ele trabalhava com a ideia, Luziano, da incorporação dos direitos trabalhistas lá pela CLT, ou seja, com a carteira assinada. E na realidade não era isso e nem é isso que querem os motoristas, os profissionais de aplicativos. Eles não querem por uma razão simples. Muitos deles também têm outras atividades, muitos deles também têm até outros empregos, mas precisam complementar a renda e eles precisam fazer isso exatamente fazendo esse trabalho nos aplicativos. Quando o governo entendeu que na realidade esse era um ponto que eles não queriam, ou seja, estar dentro da questão da carteira de trabalho, mas que era interessante para eles discutirem meios de segurança social, e aí a gente está trabalhando exatamente a cobertura da Previdência Social, tudo ficou mais fácil. Por que isso? Porque na realidade, Luziano, agora, pelo que foi firmado e pelo que está sendo proposto nesse projeto que o presidente Lula está assinando hoje,
às 3 da tarde, o que vai acontecer? Eles terão direito ao valor de hora trabalhada equivalente ao salário mínimo, pelo menos. E vão ter direito, sim, à cobertura previdenciária. Não vão ter, porque não querem, é a incorporação daquela questão toda da CLT. Terão direito ao salário mínimo desde que a jornada cumprida na entrega desses produtos os garantam essa remuneração. No mínimo 8 horas. Eles vão ganhar pelo sistema de entregas. Claro, o governo estabeleceu aí essa condição como menor remuneração, o salário mínimo, né, para ter a contribuição previdenciária. É um projeto de lei que significa um avanço importante, principalmente para quem está fora dessa cobertura previdenciária. Mas dá para perceber, Luciano, como mudou a questão da relação formal de trabalho que o novo mercado exige. Ou seja, nós temos hoje categorias de trabalhadores que não querem esse vínculo formal de trabalho pela CLT. Isso é algo interessante que a gente observa hoje e que até então, Luciano, estava até fora do raio de alcance das centrais sindicais, das entidades de classe trabalhistas, porque até então nós somos originários, inclusive, de uma categoria de trabalhadores e o Brasil como um todo, de que a coisa para lhe dar mais segurança era você estar sobre um vínculo formal de trabalho coberto pela CLT. Mas hoje eles não querem. Há um detalhe, Beto Almeida, quando você diz assim, eles não querem, né? Vou colocar entre aspas aqui, porque parte desses trabalhadores que trabalham, que atuam como entregadores, eles já têm uma atividade formal. Muitos já têm a carteira assinada e não querem essa segunda vinculação com a CLT, até mesmo para não ter uma cobrança de imposto de renda. Então tem esse aspecto aí, porque muitos já estão dizendo, olha, eu já estou com a carteira assinada aqui, faço os meus bicos, então quero continuar assim. Mas esse outro lado que o governo está criando aí é um importante avanço na área social, especialmente previdenciária, para quem hoje não tem qualquer vínculo com o INSS.